Nem todos sabem, mas as pessoas que trabalham na área rural têm um tipo de aposentadoria especial. Os homens podem se aposentar aos 60 anos de idade e as mulheres aos 55. Mas e aqueles que trabalham na área rural e são deficientes? Como que fica a situação deles? Existe algum privilégio? Existe algum fator que diminui ainda mais essa idade? É possível se aposentar mais cedo? Como que fica isso? Bom, essa e outras perguntas sobre as pessoas do meio rural que são deficientes, eu vou responder hoje para vocês. Meu nome é André Coelho, sou especialista em direito previdenciário e eu venho aqui para conversar com vocês hoje sobre a possibilidade das pessoas que trabalham no meio rural para aposentar-se de forma mais beneficiosa para eles, num tempo que dê a eles uma segurança maior, com um benefício melhor também. Bom, já é sabido, ou pelo menos a maioria das pessoas que trabalham no meio rural tem conhecimento que eles têm a possibilidade da aposentadoria num tempo mais cedo do que as outras pessoas da área urbana. Então, os homens podem aposentar aos 60 anos de idade e as mulheres aos 55. Ocorre que muito poucas dessas pessoas que são do meio rural conhecem uma outra situação que a gente vai conversar aqui hoje, que é o caso dos deficientes. O conceito de deficiente está registrado no Estatuto do Deficiente ou na Lei Brasileira de Inclusão, que é de 2015, lá no artigo 2º, e deixa bem claro que existem pessoas com barreiras e com deficiências tanto físicas, quanto mentais, quanto intelectuais, quanto sensoriais. Como, por exemplo, os monoculares que agora recentemente, em março de 2021, tiveram uma lei específica que passou a os considerar como deficientes. Bom, e aí a pergunta que eu vou responder no vídeo de hoje é justamente para as pessoas do meio rural que são deficientes, ok? Então acompanha comigo para você entender um pouco melhor como é que funciona. Desde 2013, com o advento da Lei Complementar 142, passou a existir aí o que a gente chama de aposentadoria híbrida, mista ou aposentadoria de uma faixa etária específica para as pessoas do meio rural. As pessoas que trabalham no meio rural, sejam elas trabalhadores rurais empregados ou contribuintes individuais, segurados especiais ou trabalhadores avulsos, todas essas categorias têm o privilégio de aposentar com a faixa etária menor, de acordo com prevê a lei que eu acabei de citar. Em 2008, uma outra legislação previu a possibilidade dessas pessoas do meio rural que migraram para a cidade também da aposentadoria mista, fazendo como se fosse uma junção de um tempo do rural com um tempo do urbano, fazendo um cálculo específico para poder se beneficiar disso e aí sim também conseguir fazer a sua aposentadoria. Então, a partir daí, nós temos então duas situações, né? Aqueles que são do meio rural, que sempre trabalharam no meio rural e atingem aí a idade específica, né, para poder fazer a sua aposentadoria, é evidente, desde que comprovem através de documentos, testemunhas, escrituras, certidões, enfim, há uma série aí de possibilidades que você pode fazer prova de que trabalha ou que trabalhou no meio rural, bloco de notas, declaração de sindicatos. Mais recentemente agora existe a autodeclaração, que é um documento que a própria pessoa pode trazer ali informações, lógico, né, se responsabilizando por essas informações que elas estiveram trabalhando no meio rural, e aí, através disso, requerer ao INSS a sua aposentadoria, seja ela toda pelo tempo de rural, ou então, se elas eventualmente migraram em algum momento da sua vida para a área urbana, ou trabalharam parte do tempo na área rural e parte do tempo na área urbana, existe a possibilidade de fazer aí a aposentadoria híbrida. Então, para ficar bem claro,
no meio rural existe uma redução de tempo de trabalho e de idade para que a pessoa possa, enfim, se aposentar. Repito mais uma vez, homens aos 60 anos de idade e mulheres aos 55. Mas a grande questão agora é a questão referente aos deficientes dessa área. Todos nós sabemos que desde a Constituição de 1988 e com o advento da Lei Complementar 142 de 2013, houve aí o reconhecimento da aposentadoria especial do deficiente, que também traz um fator de redução no tempo de contribuição ou na idade, que seja, para que a pessoa também tenha uma aposentadoria compensatória em razão das demais pessoas que não são deficientes. No caso do rural, a pergunta que a gente quer responder aqui hoje é justamente essa. Bom, se já há um fator de redução, se já há uma redução na idade, pelo fato de ele ser trabalhador rural, e se ele for deficiente, eu posso ou não posso também somar esse outro fator de redução? Bom, o que a Lei Complementar 142 traz nos bem explicitamente, é que não há como fazer a redução, somar a redução de tempo especial para aquelas pessoas que trabalharam com insalubridade ou periculosidade e que são deficientes. Então, na aposentadoria do deficiente, seja por tempo de contribuição ou seja por idade, não é possível juntar ou somar aí o tempo de trabalho especial em que a pessoa recebia insalubridade ou periculosidade. Isso está bem claro lá na Lei Complementar 142. Acontece que, no caso do deficiente da área rural, que já há esse fator de redução por conta do meio rural ser um meio um pouco mais duro, um pouco mais delicado para que a pessoa trabalhe, a Lei Complementar 142 não traz nenhuma coisa específica, não traz nenhum tratamento específico, não traz nada, não diz nada que não permita que seja agregado o redutor do trabalho rural com o redutor da deficiência. Bom, já explico melhor. O que eu quero registrar aqui agora, evidentemente, é que caso exista alguém que seja deficiente, né? Lógico, para comprovar a deficiência, laudo médico sempre, exames, bula de remédio, enfim, tudo aquilo que a gente já fala aqui há bastante tempo. Se você nunca viu nenhum vídeo nosso aqui falando sobre deficientes e os direitos dos deficientes, aqui no canal a gente tem bastante material já falando sobre isso. É só você dar uma pesquisadinha que você vai achar bastante coisa. E também temos lives aí toda semana falando sobre esse assunto, com bastante material aí, inclusive, sobre isso. Mas o que importa dizer é que para o deficiente, tanto na aposentadoria por tempo de contribuição, quanto na aposentadoria por idade, há aí uma compensação por conta da questão da deficiência, que a lei trouxe para fazer essa compensação para essas pessoas. E quando essa pessoa vai ao INSS, geralmente o INSS demonstra claramente a sua deficiência, fica demonstrado através da documentação do histórico médico da pessoa. O INSS normalmente tende a conceder o benefício. Quando não concede, a pessoa tem o direito de recorrer ou ao próprio INSS ou à Justiça, mas normalmente o benefício é concedido sem maiores problemas. No caso das pessoas que trabalham no meio rural, bom, em primeiro lugar, isso é uma coisa muito pouco conhecida da maioria das pessoas, tá? Esse assunto que a gente está trazendo aqui hoje, você pode procurar aqui no YouTube que você não vai achar muita coisa falando sobre isso, nem no Google você vai achar muita coisa, porque é algo que é muito específico para uma camada da população pequena, relativamente pequena. Poucas pessoas se interessam, mas o nosso papel aqui é trazer essas informações para essas pessoas. Não dificilmente pessoas do meio rural me procuram justamente fazendo essa pergunta: como é que fica a situação do deficiente que trabalha no meio rural? Bom, e aí eu resolvi fazer o vídeo para poder trazer um material aqui para o canal, para que fique publicado, que as pessoas
possam ter acesso a essa informação que é tão importante. Se a pessoa do meio rural, que é deficiente, for ao INSS, provavelmente, isso não sou eu que estou dizendo, a maioria dos doutrinadores, aí os previdenciaristas, que são importantes Brasil afora, escrevem sobre isso, falam sobre isso, provavelmente o INSS vai negar, porque existe uma orientação administrativa interna para negar, porque o INSS entende que não é possível cumular os fatores de redução, tanto do meio rural quanto da deficiência. Ocorre que, ao fazer isso, o INSS está negando a própria Constituição, dando tratamento igual às pessoas que são desiguais. Então, existe um princípio muito importante, que é o princípio da igualdade, que é o princípio da isonomia, que diz o seguinte: nós temos que tratar os diferentes de forma diferente. Então, diferente no sentido da deficiência. Se temos uma pessoa que tem uma deficiência, que adquiriu uma deficiência, não porque ela quis, essa pessoa não pode ser tratada com a mesma régua, com a mesma medida que uma pessoa que não é deficiente. Então, isso se aplica também ao meio rural. Essa é a resposta para a pergunta. Sendo bem claro, no caso do deficiente que trabalha no meio rural, aplica-se o primeiro redutor, ou seja, 60 para homens, 55 para mulheres, e aplica-se também o segundo redutor. Nesse caso, fica da seguinte forma: os homens podem aposentar com 55 anos e as mulheres com 50. Evidentemente que no INSS as pessoas não vão conseguir isso, não vão alcançar isso. Então qual é o remédio? Infelizmente, o remédio é judicializar a situação para mostrar essa tese através do princípio da igualdade, do princípio da isonomia, que está previsto na Constituição Federal, que está previsto, como eu falei, na Lei Complementar 142, que não traz nada, repito, não traz nada que impeça que se junte os dois redutores, que se somem os dois redutores. Isso é muito importante. Se você conhece alguém que é do meio rural, que é deficiente, avisa essa pessoa. Por quê? Existem duas situações aqui importantes que eu quero destacar. Tem aquele grupo de pessoas que estão aí já em condições de aposentar, né? Que já completaram, os homens completaram 55 anos e as mulheres 50, então elas já podem aposentar, basta comprovar o tempo de trabalho rural para isso, e sendo deficientes, né? Evidentemente, se não for deficiente, volta a ser 60 para homens e 55 para mulheres, ok? E também tem aqueles que já aposentaram no meio rural, que já eram deficientes quando aposentaram. Essas pessoas podem fazer uma revisão na sua aposentadoria para que melhore o valor da sua renda. Então, repetindo para ficar bem claro, tem as pessoas que estão já em condição de aposentar e não sabem, tem aqueles que já aposentaram e que podem fazer uma revisão para melhorar significativamente a sua renda mensal. Então, pessoal, essa resposta que eu trago aqui hoje é a resposta baseada no princípio constitucional que tem que ser aplicado em todos os lugares, em todo o território nacional, por todas as instituições, seja o Supremo Tribunal Federal, seja o INSS, seja a OAB, seja o Correio, enfim, qualquer lugar, qualquer instituição tem que respeitar aquilo que a Constituição prevê e aquilo que as leis extravagantes, por exemplo, como a Lei Complementar 142 de 2013, veio justamente para complementar essa ideia constitucional de 88, que os deficientes têm que ter um tratamento diferenciado para que haja aí uma condição, traga eles para uma condição de igualdade com as demais pessoas. Eu quero pedir licença para vocês, inclusive para ler aqui um trecho de um doutrinador, de um estudioso, de um jurista estudioso da causa dos deficientes, que é o Boaventura de Souza Santos. Num trecho de um livro dele, ele diz o seguinte: temos o direito de ser iguais quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade
de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Eu gosto muito dessa frase dele porque ela traduz exatamente o pensamento daqueles que lutam pela causa do deficiente. Eu sou deficiente, para quem ainda não sabe disso, eu sou deficiente auditivo, sei quais são exatamente as minhas limitações. Algumas eu consigo lidar com elas com tranquilidade, outras eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas quem é deficiente sabe as limitações que tem, as desigualdades que tem perante a sociedade, perante o seu espaço de trabalho, perante a família, enfim, perante a vida. E não podia ser diferente para os trabalhadores da área rural que dedicam-se à vida para produzir lá no campo, que todos nós sabemos é um setor de trabalho dificílimo, duríssimo e que ainda assim são deficientes. Muitos são deficientes ou adquirem uma deficiência com o passar da vida, inclusive decorrente de acidente de trabalho, muitas vezes, né? Muitas vezes. Enfim, essas pessoas precisam ser atendidas pelos dois fatores de redução, tanto da idade quanto da deficiência, para que possam ter uma condição ou um resto de vida um pouco melhor ou numa condição um pouco melhor, para que traga eles para um pé de igualdade, para uma igualdade, posição de igualdade das pessoas que não têm deficiência nenhuma, que nunca precisaram trabalhar no meio rural para poder sobreviver. Enfim, essa é a minha opinião, evidentemente, mas eu não estou sozinho nisso, como eu acabei de ler aqui agora. Muitos outros doutrinadores, muitos outros juristas, especialistas nessa área, também pensam da mesma forma, e é baseado nisso que a gente defende essa ideia e defende a tese de que há de ser aplicado os dois redutores em favor dos deficientes da área rural para que eles tenham uma condição de vida melhor. Eu espero que dessa forma eu tenha trazido essa informação para vocês, ajudado e que venha ajudar muitas pessoas. Se você conhece alguém aí que é da área rural e tem essas idades que eu falei, vou repetir aqui bem rapidinho. Com os dois fatores de redução, homens podem aposentar aos 55 anos de idade e mulheres aos 50 anos de idade. E eu repito também que, evidentemente, que se eles forem pedir isso lá no INSS, eles vão ter uma negativa e vão ter que fazer isso através do meio judicial para que um juiz consciente dos princípios constitucionais reconheça isso e conceda benefício para ele. Então, se você conhece alguém nessa condição, compartilhe esse vídeo com ele, mostre isso para ele, para que ele possa ter esse benefício. Se ele já aposentou e já era deficiente na ocasião, mostre o vídeo para ele, para que ele possa fazer uma revisão e melhorar a renda mensal dele que ele já recebe, ok? Se ficou alguma dúvida em relação a isso que eu falei, coloca aqui embaixo a sua pergunta, eu vou ter o maior prazer em te responder. Se tem mais alguma dúvida ou tem uma sugestão de um outro vídeo, coloca aqui embaixo, que a gente, se pudermos, iremos atender a todos, tá certo? Eu quero convidar você para se inscrever aí no nosso canal, aperta o sininho também para poder receber as notificações dos vídeos que nós postamos aqui e das lives que nós fazemos. É um grande prazer poder contar com você aqui nesse nosso modesto canal, tá certo? Um grande abraço e até o próximo.